E aí, minha gente? Hoje vamos esclarecer aqui, gente, o que eu gosto de chamar de dois grandes grupos de revisões da literatura de uma forma didática, só para a pessoa compreender mesmo. Coloquei no título desse vídeo diferença entre revisão integrativa e sistemática, porque são duas grandes revisões aí bem populares, né, que muita gente pesquisa sobre, mas é legal a gente ter essa percepção do todo junto que eu vou falar aqui para vocês e vai valer a pena vocês compreenderem a respeito disso. Confie em mim, viu? Então, bora lá! Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e, gente, vamos falar sobre isso. Esse mundo da pesquisa científica é muito louco, né? De verdade. São várias informações diversas, a gente fica confuso sobre o que seguir, o que não seguir, né? O professor fala de uma coisa, a gente vê outras na internet e é difícil realmente a gente alinhar, né, o mesmo conhecimento, mas como é que eu gosto de dividir quanto aos tipos de revisões, né? Porque a gente tem vários tipos de revisões da literatura diferentes e só por uma forma didática mesmo de compreensão, eu gosto de dividir as revisões da literatura em dois grandes grupos, certo? Vamos chamar esse grupo aqui do lado de cá, do lado que está esse vasinho lindo. Desastre em pessoa, mas tudo bem. Esses dois grandes grupos aqui, que está com esse vaso lindo iluminado de revisões padrão ouro, tá? Iluminação. E vamos chamar esse outro lado aqui, o meu lado esquerdo, que está essa plantinha linda, de outras revisões. Isso não é no sentido de desvalorizar ninguém, tá, gente? Só para deixar bem claro, mas é só uma forma didática de você compreender. Ninguém que eu digo, nenhum tipo de revisão, pelo amor de Deus. Mas o que acontece, gente? Temos as revisões padrão ouro, que são aquelas que são incentivadas, que são orientadas, que existem guidelines, que existem guias, né, passo a passo, grandes manuais que ensinam a elaborar elas passo a passo em cada uma das suas etapas, explicando o que você tem que fazer em cada tópico dessa revisão sistemática, em cada parte da metodologia. Por quem? Por grandes entidades internacionais aí, como por exemplo a Biblioteca Cochrane, né, muito famosa para revisões sistemáticas, o Instituto Joana Briggs também para revisões sistemáticas, revisões de escopo, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um centro brasileiro, que inclusive está na Universidade de São Paulo, olha aí. Não sei se tem outro centro do Brasil, gente, desculpa, eu não peguei essa informação, mas enfim. Então essas grandes entidades, elas orientam como é que se deve se realizar revisões sistemáticas e revisões de escopo, e esses são os tipos de revisões que estão aqui consideradas, né, padrão ouro, para vocês entenderem melhor. E aqui desse outro lado, do lado esquerdo, das lindas, das bonitas revisões da literatura, né, nós temos revisões narrativas, revisões bibliográficas, revisões bibliométricas, temos as revisões integrativas, certo? Elas estão incluídas aqui, né? Só para vocês entenderem, gente, eu não estou desvalorizando ela, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Essas revisões, elas também têm guias na literatura, elas também têm autores, né, que orientam a sua elaboração. Mas qual é a principal diferença desses tipos de revisões para esses tipos de revisões aqui? A rigorosidade de que você segue o passo a passo e a transparência de todo o processo, tá? O que acontece? Um viés muito importante que a gente tem que considerar em qualquer pesquisa científica é justamente o pesquisador, certo? É a gente tomar cuidado da gente não colocar ali naquela pesquisa que a gente está desenvolvendo as nossas crenças, as nossas opiniões, as nossas escolhas, certo? Isso vale para qualquer pesquisa, tanto para pesquisas realizadas com documentos, com artigos científicos, né, como revisões da literatura, até pesquisas de campo, pesquisas empíricas, né? A gente não pode escolher a nossa amostra, né? A gente não pode escolher, eu quero você, eu quero você, eu quero você que responda essa pesquisa. Não, a gente tem as técnicas de amostra, né? Pra gente fazer essa seleção de autores, né? De sujeitos, de uma forma que a gente intervenha no menor nível possível. E da mesma forma são as revisões a revisão da literatura, tá? A gente precisa, a ideia da revisão da literatura é sintetizar o conhecimento científico disponível. A gente tem muitas produções sendo feitas diariamente, é um número imenso. A gente precisa da melhor conclusão, dos melhores resultados sobre alguma dúvida que a gente tenha, né? Sobre o melhor medicamento, as melhores práticas para determinados cuidados. Então, as
as revisões de literatura, elas têm esse intuito de trazer isso para nós, a síntese do conhecimento da melhor forma possível. E quando o pesquisador, né, quando esse processo, essa metodologia, né, essa construção passo a passo, a receita do que você seguiu é muito bem falada, é muito bem transparente e utiliza de métodos rigorosos, né, que assegurem essa rigorosidade que foi seguida, então melhor ainda para a revisão. Então, quando a gente fala em revisões sistemáticas, revisões de escopo, a gente tem isso, tem todas essas etapas, tem todos esses processos, elas predispõem uma transparência muito maior. Então, você só consegue publicar uma revisão sistemática, um protocolo, uma revisão de escopo, se você seguir essas normas, né, que os grandes guidelines eles colocam, pelo menos em revistas muito boas, né, e tudo mais. E as outras revisões, elas têm uma maleosidade maior a respeito disso, né? Por exemplo, revisão narrativa tem essa possibilidade do autor colocar ali os artigos que ele mais tem interesse em colocar. Ela não precisa ter um método tão transparente. Quando eu falo de método, gente, eu tô falando justamente daquela parte do artigo, né, da sua produção, onde você vai explicar todo o passo a passo que você seguiu, como é que você levantou a sua pergunta de revisão, né, que você quer responder com a revisão, quais foram as bases de dados, quantos artigos em cada base de dados, quais foram as estratégias de busca, os escritores utilizados, tudo isso se refere ao método, até as etapas de escolha do artigo, como é que foi feita, né, de análise desses artigos e como você apresentará os resultados. Tudo isso faz parte do método, é disso que eu tô falando, tá? É a gente manter a transparência e a rigorosidade desse método. Então, essas revisões aqui, elas têm uma maleosidade maior nesse sentido. Revisões bibliográficas também. A revisão integrativa, ela tá mais tentando puxar para cá, entende? Ela é muito boa, ela tenta incrementar, pelo que eu percebi, pela minha experiência, algumas ferramentas que a revisão sistemática utiliza. Então, quando você estiver desenvolvendo a sua revisão integrativa, quanto mais ferramentas metodológicas você utilizar de uma revisão sistemática, melhor para você, como por exemplo o fluxograma Prisma, né, que é um fluxograma indicado para a elaboração de revisões sistemáticas, de escopo, né, que você coloca todos os artigos que você encontrou em cada etapa da sua busca literária. Se você colocar numa revisão integrativa, é muito legal, é muito bem visto, né? Não é obrigatório, vocês estão entendendo? E tem autores que explicam, né, como a gente tentar manter a coerência, a rigorosidade, a força da revisão integrativa da melhor forma possível. E o bom da revisão integrativa é que ela integra tudo, né? Ela integra tanto pesquisas empíricas de natureza quanti, de natureza quali, empíricas, não empíricas, ela junta tudo, tá tudo no mesmo barco, né? Então ela também tem um pouquinho esse diferencial. Então, gente, se eu pudesse deixar uma dica final aqui para vocês, né, que está fazendo algum tipo de revisão, essas revisões aqui são publicáveis? São publicáveis sim, são publicadas em eventos científicos, capítulos de livros, são publicadas em artigos científicos no formato de revista, tá? Tem alguns tipos que são um pouco mais difíceis, mas tem outros. Tem alguns tipos de revisões que são um pouco mais difíceis, mas há revistas que aceitam sim, tá? Se a gente faz uma busca rápida na base de dados, você vai encontrar revistas que aceitam revisões narrativas, revisões bibliográficas, bibliométricas principalmente. Então, é possível, tá? São formas de revisões, são opções, né? Que você vai escolher o melhor tipo de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo, né? Qual é a sua intenção com essa revisão. Revisões integrativas são aceitas também em várias revistas científicas, é uma ótima opção pra gente, digamos assim, começar esse mundo, sabe? Pra gente desenvolver uma revisão boa, mas também não tão rigorosa, até mesmo pensando no tempo, né? Muitas pessoas, elas não têm aquele tempo disponível para se dedicar totalmente numa revisão sistemática, numa revisão de escopo, não tem uma equipe com ela ali que vai ter que vai ajudá-la, né, na elaboração da revisão por pares, na elaboração da busca das bases de dados. Então depende muito das suas particularidades mesmo para você desenvolvê-la. E se você for escolher fazer uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, por favor, escuta essa dica, porque eu falo direto e muitas pessoas não seguem, né? As pessoas, elas simplesmente, isso é óbvio, não sei o que, mas não seguem, sabe? Escolhe um guideline de revisão sistemática de escopo,
escolha um e siga o passo a passo dele até o fim. Sério, isso vai te poupar um tempo, te poupar erros lá na frente que você não faz ideia. Então, escolha um guideline, até se no início você não entender direito o que ele fala, né? Coloca no Google Tradutor, tenta ir desenvolvendo de acordo com o que aquele guideline tá falando, certo? Porque às vezes as pessoas, não, vou fazer do jeito que eu acho, olha uma coisa, olha a outra, né? E acaba fazendo uma revisão sistemática de escopo cheia de picadinhos, e quando ela na frente vê que era para ter feito outra coisa e não fez, aí tem que retornar, tem que refazer resultados, análise de dados. Gente, isso dá uma trabalheira imensa. Então, se você seguir o passo a passo que estão nos guidelines, eles falam, olha, na sua introdução tem que ter isso, isso e isso. Então, não importa quantos parágrafos você vai colocar. Eles indicam, por exemplo, em revisões de escopo, que seja no máximo 1000 palavras. Coloca aquilo que ele está falando para você colocar. Na metodologia, você tem que fazer isso aqui, você tem que usar o gerenciador, você tem que fazer a revisão por pares, com pelo menos 2 revisores. Então, eles explicam lá o que deve ser feito, tá? Então, siga ele do início ao fim, tá? Se você estiver fazendo, se você tem esse tempo. E só para finalizar, gente, o que importa das pesquisas científicas, das revisões da literatura, né, são as nossas conclusões, são os nossos achados. Então, é a gente levantar uma pergunta de revisão que será respondida por meio dos artigos científicos publicados na literatura. A gente faz essa síntese do conhecimento de todos esses artigos que a gente reuniu, coloca lá os nossos resultados, discute ele com a literatura e coloca a nossa conclusão, que é o nosso principal achado, que é exatamente a resposta para a nossa pergunta de revisão, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouco a compreender melhor. Para mim, assim, na minha cabeça, entra muito bem essas duas distinções. Eu acho que é um jeito fácil da pessoa compreender, porque esse mundo da pesquisa é uma loucura. Coloca aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né? Eu tô curiosa para ver se essa minha visão aqui, realmente faz sentido, né? Se eu tô conseguindo transmitir o que eu tava pensando. Aproveita e dá um gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e muito obrigada por assistir. Até mais!